Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da terceira rodada do Campeonato Paulista categoria Sub-20. Também vou trazer os resultados da última rodada. Para o vídeo não ficar muito extenso e repetitivo, eu vou usar aqui o horário padrão dos jogos, né? Então, quando eu não falar o horário, é porque os jogos vão ser às 15 horas. E aí, quando tiver um horário diferente, eu chamo a atenção para vocês, beleza? Porque a maioria dos jogos aí, praticamente todos, serão às 3 da tarde, pelo horário de Brasília. E a rodada vai começar já nesta sexta-feira, dia 26 de abril, com vários jogos. Nós teremos o Tanabi recebendo o Mirassol. Esse jogo vai ser lá no estádio Alberto Victolo, em Tanabi. O Rio Preto enfrenta o José Bonifácio no Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O Fernandópolis vai jogar contra o Olímpia, partida que acontece no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis. O Tupã enfrenta o Grêmio Novo Horizontino, jogo que acontece no estádio Alonso Carvalho Braga, na cidade do Tupã. Já o Grêmio Prudente vai jogar contra o Vossen, partida que acontece lá no estádio Paulo Constantino, também conhecido como Prudentão. O Marília jogará contra o Presidente Prudente, partida que vai acontecer no estádio Bento de Abreu. A Francana vai receber a Inter de Bebedouro no José Lancha Filho. Já o Bandeirante, que é o Bandeirante de Brodowski, joga contra o Sertãozinho em casa, partida lá no estádio Mário Lima Santos. O São Carlos será adversário da Ferroviária. Essa partida vai acontecer no estádio Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos. Já o 15 de Jaú jogará contra o Rio Claro, partida que acontece no Zezinho Magalhães. O Velo Clube recebe o Taquaritinga no Benito Agnello Castellano, na cidade de Rio Claro. Teremos aí também o Derby de Limeira. O Independente vai receber a Inter de Limeira lá no estádio Augustino Prada. Já o 15 de Piracicaba encara o Rio Branco, jogo que acontece no estádio Barão de Serra Negra. O Cosmopolitano enfrenta o União São João de Araras, partida que acontece lá no estádio Telmo de Almeida, em Cosmópolis. Já Itapirense vai enfrentar a Ponte Preta, partida que acontece lá no estádio Coronel Francisco Vieira, na cidade de Itapira. O Guaçuano joga contra o Brasilis, no estádio Carlos Nelson Bueno, na cidade de Mogi Guaçu. Já o Porto Futebol vai enfrentar o Aguaí. Essa partida vai ser lá no estádio Ferreirão, em Porto Ferreira. O Capivariano joga contra o Guarani, partida que será disputada lá na Arena Capivari. Já o Paulínia enfrenta o Metropolitano. O jogo vai acontecer lá no estádio Luiz Pericinoto, na cidade de Paulínia. O União Mogi será adversário aí do Taubaté. Essa partida vai acontecer lá no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, na cidade de Mogi das Cruzes. Já o Suzano enfrenta o São José no Francisco Marques Figueira, em Suzano. O Joseense travará aí um duelo do Vale do Paraíba contra o Pinda, partida que acontece lá no Centro Poliesportivo João do Pulo, em São José dos Campos. O São Bento recebe o Desportivo Brasil, partida que acontece lá no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Comercial de Tietê enfrenta a equipe do Ituano, jogo que acontece no estádio José Ferreira Alves, na cidade de Tietê. O Esfera recebe o Elo Sport. O jogo será lá no estádio municipal Amadeu Mosca, na cidade de Salto. O Osasco Audax enfrenta o Oeste, partida que acontece no estádio José Liberati. Já o Referência terá pela frente o Grêmio Osasco, lá no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, local aí que o Referência está mandando seus jogos. O Ibrachina enfrenta o Flamengo na Arena Ibrachina. Já o AD Guarulhos joga contra o Nacional. Essa partida vai ser lá no estádio Dr. Cícero Miranda, na cidade de Guarulhos. Também teremos um duelo do ABC. O São Caetano recebe o Água Santa no estádio Anacleto Campanella. Já o Esporte Clube São Bernardo enfrenta o Aster Itaquá, partida que acontece lá no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. O Mauá vai jogar contra o Jabaquara. O jogo será lá no estádio Pedro Benedetti, em Mauá. E fechando os jogos de sexta-feira, nós teremos aí o Santo André recebendo a Mauaense no Bruno José Daniel, em Santo André. E aí a rodada segue no sábado, com jogos aí envolvendo as equipes grandes, né? As equipes da capital, e também o clássico Come Fogo. Comercial e Botafogo se enfrentam no estádio Palma Travassos às 15 horas. Também teremos aí o Clube Vital jogando contra o São Paulo. Essa partida vai acontecer lá no estádio Marcos Eduardo Camargo Truvilho, na cidade de Ibiúna. A Portuguesa recebe o Palmeiras. O jogo será lá no estádio do Canindé, em São Paulo. Lembrando que o jogo do São Paulo contra o Clube Vital, Portuguesa e Palmeiras, Juventus e Corinthians, que acontece na Rua Javari, além do Derby de Santos, Portuguesa e Santos, todos esses jogos vão ser transmitidos pelo YouTube Futebol Paulista, né? Então, o jogo do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Santos, transmitidos aí pelo YouTube do Futebol Paulista. E, né, para completar a informação, a Portuguesa enfrenta o Santos, a Portuguesa Santista enfrenta o Santos no estádio Eurico Mursa.
E aí no domingo, né, a terceira rodada será encerrada com o duelo entre SK Brasil e Red Bull Bragantino. O jogo será lá no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Portanto, aí, então, esses são os jogos, né, da terceira rodada aí do Campeonato Paulista, categoria Sub-20. Agora vamos trazer a vocês, né, se você chegou até aqui no vídeo, os resultados da segunda rodada. Segunda rodada que foi em sua maior parte disputada na última sexta-feira, dia 19 de abril, teve os seguintes resultados: Mirassol 3 e o Preto 2, Olímpia 3, Tanabe 2, o Fernandópolis perdeu em casa por o José Bonifácio por 3-1, o Presidente Prudente venceu o Tupã por 2-1, já o Marília bateu o Vossen pelo placar de 1-0, Sertãozinho Comercial de Ribeirão Preto empataram em 1-1, o Bandeirante perdeu em casa para a Inter de Bebedouro por 3-2, Ferroviária e 15 de Jaú não saíram do empate em 0-0, já o Taquaritinga venceu o São Carlos por 1-0. O Velo Clube venceu lá o duelo de Rio Claro, né? Bateu o Rio Claro pelo placar de 2-0. O 15 de Piracicaba visitou a Inter de Limeira e voltou de lá com uma vitória por 5-1, um dos maiores placares aí dessa segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-20. União São João e Independente empataram em 2-2, enquanto que o Cosmopolitano empatou sem gols com a equipe do Rio Branco de Americana. Já a Ponte Preta bateu o Guaçuno por 2-0. O Aguaí fez 4-0 em cima da Itapirense, mesmo placar da vitória do Porto Futebol sobre o Brasilis FC. Já Metropolitano e SK Brasil empataram em 0-0, e se faltou gols no jogo entre Metropolitanos e SK, sobrou no jogo Paulinha e Guarani, que empataram em 3-3. Outro empate da rodada foi entre Taubaté e Suzano, que empataram em 2-2. Já o Pinda goleou a equipe do União Mogi pelo placar de 5-0. Joséense e São José ficaram no empate em 2-2 lá em São José dos Campos. O Desportivo Brasil perdeu em casa para o Comercial de Tietê, 2-0. O São Bento visitou o Elo Esporte e bateu o time de Capão Bonito por 2-1. Já Esfera e Ituano empataram em 3-3. O Grêmio Osasco ganhou do Clube Vital por 4-2, enquanto que o Referência perdeu para o Oeste 2-0. No duelo da capital, Nacional e Portuguesa ficaram no 0-0. Já no duelo de Guarulhos, o Flamengo levou a melhor sobre a de Guarulhos, venceu por 3-1. O Asterix Taquá empatou com o Juventus em 1-1. O Sport Clube São Bernardo derrotou o Água Santa por 3-0. A Portuguesa Santista, jogando fora de casa, derrotou a Mauaense por 2-1. E o Santo André venceu o Jabaquara pelo placar de 1-0. Aí vamos para os jogos de sábado, dia 20 de abril. Sábado aí que teve o Grêmio Novo Horizontino batendo o Grêmio Prudente por 2-1. Tivemos aí a maior goleada da rodada, né, uma das maiores do campeonato. O Botafogo de Ribeirão Preto batendo a Francana por 8-0. Bragantino e Capivariano empataram em 1-1. O São Paulo derrotou o Audax por 4-0, enquanto que o Palmeiras fez 3-1 em cima do Ibrachina. Corinthians e São Caetano não saíram do 0-0, enquanto que o Santos derrotou o Mauá Futebol pelo placar de 3-0. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal Tabelão do Futebol. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!